Olha, a Polícia Civil investiga uma fraude para regularizar veículos que fazem transporte coletivo de passageiros. Matheus, conta pra gente que tipo de fraude é essa, hein? Pois é, essa fraude ela foi identificada, né, em um veículo, em um ônibus que estava fazendo transporte coletivo de pessoas lá em Santa Helena de Goiás, ali na região sudoeste, região sul, na verdade, aqui do estado de Goiás. A AGR, a Agência Goiana de Regulação, percebeu que havia algo errado, possivelmente documentos falsos, e então procurou a delegacia especializada de repressão, né, a crimes contra a administração pública. Foi então que começou uma investigação e acabou culminando nessa operação realizada ontem. Quem vai explicar melhor para a gente é o delegado Rodrigo Godinho, que é aqui da DERCAP. Delegado, houve essa identificação, né, de que algo poderia estar irregular. A própria AGR identificou essas irregularidades e informou os senhores, né? O que foi apurado a partir daí? Quais são essas irregularidades? Bom dia, Manuela. O que aconteceu? A AGR faz uma triagem muito rigorosa em relação a licenciamento desses veículos para transporte de pessoas. E ela percebeu uma fraude, tanto no QR Code, porque cada veículo tem um número de SEI, justamente para ter uma organização. Eles perceberam que aquele QR Code enviado no documento, ele estava ligado a outro veículo. E aí também ela percebeu outras inconsistências. O horário desse QR Code, que estava um horário que é incomum para eles também. Então, ela bloqueou o veículo, não permitiu que esse veículo fizesse autorização. Nesse momento, inclusive, o investigado ele começou a provocar, e ele já trabalha nessa área há muito tempo, então ele sabe que tem um prazo que é rápido, de 48 horas para essa análise. E ele, mesmo assim, provocou muito, pediu muito, questionou muito porque nessa liberação não ocorreria de forma mais rápida. E isso também chamou a atenção da AGR e ela nos comunicou. Ela comunicou à Polícia Civil, a gente começou os atos de investigação, ouvimos as pessoas, os técnicos da AGR, e a gente precisava fazer um ato que evitasse que outros veículos, porque a empresa ela tem um número grande de veículos, é um número grande de veículos e também de sócios proprietários dessa empresa. Então, o que a gente precisava? Paralisar, não permitir que isso acontecesse, então a gente precisava arrecadar a documentação e os equipamentos eletrônicos que comprovam a fraude e evitar que novos veículos sejam tentados, né? A regularização que eles não estejam em condições próprias para o transporte de pessoas. Agora, qual que é o intuito dessas pessoas, dessa empresa, no caso de um colaborador específico aí que providenciou essa fraude? Seria de fato lucrar rodando com um carro ali sem manutenção, com o ônibus sem nenhuma manutenção, em situação precária? Qual que era o objetivo deles? O que foi possível apurar? Até o momento, a gente acredita que seja isso, justamente essa questão de validar o transporte de pessoas em veículos que não estão em condições de transporte de pessoas, ou seja, a gente pode ter um risco muito grande à sociedade, né? Então, a questão que eles faziam era isso, era pegar um documento, no caso, ele tinha um documento de um veículo que estava apto, ou seja, esse veículo tinha uma licença lá e tentou inserir um outro veículo nessa mesma licença, possivelmente para rodar. Ele foi ouvido ontem, na presença do advogado, e ele alega que quem cometeu essa fraude, essa adulteração no documento, teria sido um ex-colaborador. Para nós, nesse momento, essa alegação ela é inconsistente, porque qual a vantagem desse ex-colaborador? Ele não soube explicar. Se ele recebia mais por cadastrar esses veículos? Não tinha nenhuma vantagem. Agora, a empresa, sim, tinha essa... E caberia a ele, já que ele trabalha nesse ramo há algum tempo, pegar e supervisionar esse ato desse colaborador, porque é um ato um tanto quanto delicado, né? Porque você coloca um veículo de sua responsabilidade transportando pessoas, ou seja, ele seria de alguma forma responsabilizado e a gente, a princípio, não entende por quê? Porque esse mesmo colaborador também figurou no quadro societário da empresa, ele foi o único responsável pela empresa. Qual a razão de uma pessoa colocar um colaborador para figurar? Isso também é uma prática criminosa. O que foi apreendido ontem? As investigações continuam para a gente encerrar? Continua, a gente apreendeu ontem equipamentos eletrônicos e documentos tentando comprovar essa fraude, certo? E também evitar que outros veículos que poderiam ser tentados regularização, não tendo o procedimento correto, a gente tentou evitar isso. E o recado que é dado é o seguinte:
A AGR faz a atribuição dela na via administrativa e efetua o bloqueio da empresa e dos veículos. E a Polícia Civil vai atentar para que não haja esse tipo de fraude. Então, é uma etapa inicial, a investigação continua, a gente vai demarcar não só essa empresa, como qualquer outra que tentar burlar o sistema. Obrigado, delegado, pelas suas informações. Delegado Rodrigo Godinho, aqui da DERCAP, então trazendo todos os detalhes. Agora, imagina essa situação, um veículo que não tem condições de rodagem. A AGR, né, a Agência Goiana de Regulação, ela é muito rigorosa quanto a isso, né, de que os ônibus aí que estão cadastrados, né, que fazem o transporte de pessoas, tem que estar tudo de acordo, né? Não pode estar ali com algum problema nos pneus, por exemplo, na segurança do veículo. Então, esse funcionário, essa empresa, cadastrou esse ônibus sem estar em condições de rodagem. Infelizmente, essa fraude foi identificada e agora a polícia vai continuar com as investigações. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus. Agradeço ao delegado pela participação aqui e parabenizo pela iniciativa, né, gente? Porque tem que garantir a segurança das pessoas.